equipe do Salvar prestou atendimento a um homem que caiu de um barranco neste fim de semana. Demerval Pereira de Carvalho, de 40 anos, caiu de um barranco no bairro do São Caetano, aqui em Salvador, e passou por um perrengue. Olha só, ele estava com muita dor e ele gemia de dor. Nesse momento aí, o Salvar tinha sido chamado, mas ainda não tinha chegado. Olha só como ele reclama da dor que ele está sentindo. E os vizinhos ali tentam ajudar ele como podem, colocam ali um caixote para tentar amparar a perna dele da melhor maneira possível, mas ele realmente sente muita dor. Olha só, aí é o momento em que a equipe do Salvar chega para tentar resgatar, né, o Demerval. E aí, veja só nesta imagem como a gente pode mostrar exatamente de onde ele caiu. Olha como é esse barranco. Aí, ele é muito estreito e ele terminou entrando por ali e caindo aí neste barranco. Aí chegam os primeiros socorristas do Salvar e vão imobilizar o Demerval para levá-lo na ambulância. Veja só, neste momento eles colocam, né, aquele da cervical, um equipamento para imobilizar a cervical dele e vão tentar também pegar a perna. Olha como ele grita de dor. Ah, coisinha, pega a chefe. Um trabalho realmente muito desgastante, inclusive para os socorristas, porque precisavam o tempo inteiro estar controlando os movimentos para que o Demerval sentisse um pouco menos de dor, porque ele está sofrendo muito neste momento para ser resgatado pelo Salvar. Chegam 4 pessoas para colocar o Demerval ali na maca e vão levar o homem para a ambulância para poder prestar, de fato, todos os socorros, né? Ele aí vai ser levado para um hospital da cidade. Mas veja como ele geme de dor. Este foi um resgate realmente dramático. Isso foi provocado também pela chuva. Isso é consequência da chuva que caiu em Salvador. Porque ali é um barranco que tem barro, né? E ali ele escorregou e terminou caindo e ficou ali no chão sem conseguir se movimentar. Foram os vizinhos que terminaram puxando ele para um local mais baixo e colocaram ali a perna como puderam, enquanto o Salvar não chegava. Olha a saída, gente, como foi dramático isso. Meu Deus, imagina você nessa situação. Veja só, passar por aquela portinha. Vê como é estreita essa entrada. E ali, quando ele passou, ele escorregou e caiu. Provavelmente ele estava tentando se abrigar da chuva, foi entrar ali e caiu. Esse resgate, ele começou, ainda era dia e só terminou, você vê aí pelas imagens, à noite. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. Esse foi um resgate dramático. A gente queria parabenizar também o trabalho do Salvar. E, claro, esses vizinhos aí, eu falava há pouco de um vizinho que tirou o galho de uma árvore do meio da rua. Esses daí também que foram ajudar o amigo, que foram ajudar o morador ali a tentar amenizar a dor dele enquanto o resgate não chegava. E aí, nesse momento, os socorristas terminaram de imobilizar ele todo, imobilizaram, enfaixaram a perna, colocaram aí na ambulância do Salvar e levaram para o hospital. Esse é o trabalho, você imagina, né? A Defesa Civil, os bombeiros, o pessoal do Salvar, todas as equipes do SAMU estão realmente de parabéns. A gente só pode mesmo enfrentar esse transtorno com a ajuda deles. A gente sabe que a cidade não tem estrutura. Quando chove, todo mundo fala, Salvador é de papel. Quando chove, termina acontecendo tudo isso que a gente viu. E se não fossem esses guerreiros aí para ajudar, já pensou? Fica complicado, né? E 2 crianças ficaram feridas ontem no desabamento de parte de uma casa em Saramandaia, na periferia de Salvador. Os vizinhos contaram que o acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. As 2 crianças estavam brincando num sofá, numa casa vizinha a esta daí, que desabou parcialmente, quando foram atingidas por uma das paredes. O menino de 2 anos e a menina de 6 foram socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado com ferimentos na cabeça. Veja só como ficou essa casa aí de baixo. Era justamente aí onde estavam as crianças. Tem um sofá e elas estavam em cima desse sofá. Quando caiu a primeira parede, elas foram as primeiras a serem atingidas. Essas 2 crianças. Então, depois, a casa veio abaixo em outras partes. Mas a primeira parede que caiu atingiu justamente a parede da casa de baixo, onde estavam as crianças em cima de um sofá que tiveram ferimentos na cabeça. Um menino de 2 anos teve apenas um galo, como a gente costuma dizer, né? Mas a menina não. A menina teve um ferimento um pouco mais grave, mas de acordo com os parentes também não era nada de se preocupar, não. Ela foi pro HGE, foi levada, inclusive, pelos familiares, mas por pouco não acontece uma tragédia, né? Poderia sim ter matado uma criança dessa. Elas ficaram ali embaixo dos escombros e foram os vizinhos que vieram e que tiraram e que levaram
para o HGE também. Outras casas que estão ali também estão em risco, né? É uma região de área de risco. Como o Paulo falou anteriormente no nosso Link Móvel, são 540 áreas de risco em Salvador. E este bairro aí, Saramandaia, tem várias casas que estão em área de risco. Aí, neste momento, a gente vê o trabalho da Defesa Civil, que chegou logo depois do acidente também para tentar, para tirar as partes que estavam oferecendo risco e também para dar o apoio. A família chamou também o pessoal da SUCOM, que também vai ajuda, né? Nesse caso, como eu já falei, tem uma rede da Defesa Civil, não é apenas a Codesal que faz esse trabalho, mas todos os órgãos ligados a isso. Veja eles derrubando as paredes aí neste momento e aí toda a vizinhança, claro, isso desperta a curiosidade e muita gente preocupada aí também. Eu estive nesse resgate ontem, né, nessa ida da Defesa Civil lá na Saramandaia, acompanhei de perto os vizinhos todos muito preocupados, pedindo que a gente, por favor, falasse para a Defesa Civil ir lá preventivamente para que não aconteça, né, uma tragédia maior. A gente vai ver imagens agora, pode ver imagens então do desabamento, do momento da casa, que a casa caiu. A primeira parede cai, aí depois a Defesa Civil, ó. Veja só, nesse momento eles terminam de derrubar outras paredes que estão oferecendo perigo à moradora, olha só. Infelizmente aí é preciso fazer esse trabalho para que a moradora, tanto da casa, né, não fique morando aí nessas condições, quanto as outras casas que estão ao redor e que podem, eventualmente, ser atingidas por essas partes que ficam ali na iminência de cair. E aí sim, a Defesa Civil precisa derrubar. Felizmente, os ferimentos das crianças não foram graves. A dona da casa que desabou ficou desesperada. Ela tinha construído a residência com as próprias economias para viver com os irmãos mais novos que sustenta. Veja só o desabafo dela. Uma coisa que eu lutei, foi fazendo faxina, foi trabalhando na casa de família, para poder lutar, para comprar um bloco, para comprar meia de areia, comprar os materiais pouco, deixando de me alimentar direito, deixando de dar um alimento melhor aos meus irmãos, deixando de dar um vestimento, um calçado a eles, para poder comprar os materiais, para poder construir, que é um sonho de toda a família, é construir uma casa. Eu não sei o que fazer, para onde ir, onde botar minha cabeça, onde botar meus irmãos, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Você quer ajuda? Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você esteja me assistindo, que, pelo amor de Deus, por favor, me dê uma ajuda de cesta básica, um colchão, que vocês puderem me ajudarem. Eu estou aqui. Pois é, ela é arrimo de família, a mãe morreu, ela ficou com os 3 irmãos mais novos para cuidar e vive essa situação hoje, um drama. Ela morava num barraco e aí ela construiu essa casa e ontem ela viu tudo ir barranco abaixo. Essa dona de casa até pediu para a gente divulgar o telefone dela, para quem puder ajudar. O número é 8666-4612, cesta básica, material de construção, o que você puder. 8666-4612, o nome dela é Cristina. E um cinegrafista amador registrou o momento exato em que a casa caiu. Depois da primeira parede, a casa veio toda abaixo. E esse cinegrafista que estava ali por perto fez uma imagem. A gente vai mostrar para você agora a imagem da casa desabando. Primeiro caiu uma parede que atingiu a casa de baixo, que foi onde estavam as crianças. E logo depois, a casa praticamente toda veio abaixo. A cozinha e também o banheiro da casa, eles vieram completamente abaixo. Veja lá nessas imagens, a gente vê aquela casa de cima, olha lá, tá vendo? Como ela ruiu quase que completamente, tem uma rachadura enorme e depois ela cai. Veja de novo, ó. Veja só esse momento. Ali embaixo a gente ainda vê a criança sendo levada pela tia para o hospital. E em cima, no mesmo momento, o resto da casa vem abaixo. Quer dizer, se o resgate não é rápido, o que acontece? Essas crianças vão sofrer ainda mais ali embaixo daqueles escombros, né? Você vê que situação dessa casa vindo abaixo lá na Saramandaia. Essa ocorrência foi neste domingo, às 9 horas da manhã, na Saramandaia. Você conferiu tudo aqui no Baianoá. O engenheiro da Defesa Civil explicou por que teve que derrubar o restante das paredes. Nós tínhamos partes remanescentes que ficaram penduradas e podia a qualquer momento cair e provocar novos acidentes. Então, sendo assim, nós solicitamos a presença do pessoal da SUCOM, que nos apoia durante essa operação chuva, e fez a retirada dessas partes que estavam prestes a desabar, e assim evitar novos acidentes. Então, agora nós temos uma estrutura precária, precarizada total, mas não existe risco de qualquer novo acidente.
E agora você vai ver um fato curioso também provocado pela chuva. Os moradores da rua Mar del Plata, no bairro de Coutos, encontraram uma mandioca gigante. Uma árvore de quase 4 metros de altura caiu por causa da forte chuva e derrubou a fiação elétrica, deixando a região sem energia. Mas o que mais surpreendeu a vizinhança foi o tamanho da mandioca. Olha só para essa mandioca aí, que saiu do fundo da terra. Estima-se que a raiz pese cerca de 40 quilos, 10 vezes mais do que as comuns. Seu Macedo é o dono do terreno. A queda da árvore bloqueou a garagem da casa dele. O aposentado disse que por ali só nasce mandioca gigante. Os vizinhos, é claro, não perderam o bom humor e a situação virou motivo de brincadeira. Olha só o tamanho dessa mandioca aí. A mandioca também causou um estrago grande, viu? Foi curiosa, mas causou um estrago grande. Até o dono do terreno foi prejudicado. Veja só o que ele disse à nossa equipe.